Fala, meus queridos concurseiros, professor Carlinhos, da Maticar Vídeos Matemáticos. Estamos aqui para a nossa sexta aula da playlist Detonando Prefeitura Municipal de Tremembé. E o assunto dessa aula será sobre equações do primeiro grau. Beleza, galera? Vou deixar aqui um link na descrição deste vídeo de uma playlist completíssima para vocês que queiram aprofundar um pouco mais neste assunto. Beleza? Uma playlist sobre equações de primeiro grau. Tudo bem? Uma coisa importante, galera, antes de começar a nossa aula aí, que eu sempre peço para vocês, para ajudar aqui no crescimento do canal do Tio Carlinhos, é que dê um like aí no nosso vídeo. Show? Então, como dizia minha querida mamãe, chegou a hora da cobra fumar. Vem comigo! Bem, galera, vamos lá, iniciando a nossa aula 6, tá? Equação do primeiro grau. Então, antes de nós iniciarmos aí a resolução dos exercícios, né? Vamos ver só a definição rapidamente e o que seria o conjunto de solução de uma equação do primeiro grau, tá? Então, olha, nós definimos como uma sentença matemática aberta. Sentença matemática aberta porque vai depender de um termo desconhecido, tá? Vai depender de uma incógnita. Representado genericamente por ax mais b igual a zero, onde a e b são coeficientes, são números reais, e o x é a nossa incógnita, tá? E o a, que é o coeficiente do x, ele tem que ser diferente de zero. Tudo bem? Tá? Bem, logo aqui abaixo eu coloquei alguns exemplos de equações do primeiro grau na incógnita x. Gente, não precisa ser sempre a incógnita x, pode ser a incógnita y ou a incógnita z, ou seja, o grau maior dessa incógnita tem que ser de grau 1, tá? Então, aqui tem 4 exemplos aqui de equações do primeiro grau. X mais 5 igual a 0, 5x menos 4 igual a 6x mais 1, 2x mais 1 menos 2 igual a 0. Então, o objetivo, ou seja, o conjunto de solução da equação do primeiro grau é encontrar o valor da incógnita que vai satisfazer a nossa igualdade, ou seja, que vai tornar aquela igualdade verdadeira. Então, para encontrar numa equação de primeiro grau, para encontrar o valor da nossa incógnita, nós vamos isolar essa incógnita na igualdade, no lado esquerdo da igualdade. Tudo bem? Então, vamos lá, olha, questão 1, tá? Uma questão 2023. Então, fala do conjunto de solução da equação x sobre 6 menos 2 vezes x menos 3 sobre 3 mais 1 igual a x zero. Então, vamos escrever aqui a nossa equação, tá? X sobre 6 menos 2 vezes. Cuidado com este menos aqui, tá, gente? É onde erra esse tipo de equação. Menos 2 vezes x sobre 3 mais 1 igual a x, tá? Então, o primeiro passo, nós vamos encontrar o MMC dos denominadores de 6, 3 e 1. Então, o MMC vai dar 6. Vamos tirar o mínimo dos dois lados da igualdade para poder simplificar os denominadores. Então, tiro dos dois lados, ok? Então, eu vou dividir aqui. 6 dividido por 6 dá 1 vezes x dá x. Então, aqui x. Menos, cuidado com este menos, olha. 6 dividido por 3 dá 2, eu multiplico só por este 2 aqui, porque depois eu vou distribuir ele. Então, 2 vezes 2 vai dar 4. 4 vezes x menos 3 dentro do parênteses. Aqui embaixo do 1 é 1. Então, mais 6 dividido por 1 dá 6 vezes 1 dá 6. Aqui embaixo do x é 1. 6 dividido por 1 dá 6 vezes x vai dar 6x. Tudo bem? Tirou o mínimo dos dois lados da igualdade, nós simplificamos os denominadores. Não é cortar, a gente simplifica porque eu tenho que deixar um lado igual ao outro, os denominadores já estão iguais, tá? Agora vamos arrumar e isolar o x.
Então, lá à esquerda eu tenho x menos. Agora eu vou distribuir aqui o menos 4. Ó. Vai ficar menos 4x mais 12. Menos 4x mais 12. Porque menos e menos na multiplicação vai dar mais ali. Ó. Mais 6 igual a 6x. Tudo bem? Então, o que tiver x trago para a esquerda, o que não tiver, jogo para a direita. Tá? Então, o x menos 4x dá menos 3x. O 12 mais 6 vai dar 18. Igual a 6x. Passo o 6x para a esquerda, subtraindo menos 3x, vai ficar menos 9x. O 18 que está somando, passo para a direita, subtraindo, vai ficar menos 18. Eu não quero o valor de menos x, eu quero o valor do x. Então, eu tenho que multiplicar. Como o coeficiente do x é negativo, nós multiplicamos a equação por menos 1, tá? Então, vai ficar menos 9x multiplicado por menos 1 dá 9x, menos 18 multiplicado por menos 1 dá mais 18. O 9 está multiplicando, passo para a direita dividindo, x igual a 2. Está aí a solução, o conjunto de solução da nossa equação, resposta alternativa D de dado, tá? Então, aqui, direto, uma equaçãozinha de primeiro grau. Mas, gente, eu apostaria mais na prova em questões que vão envolver situações, problemas, que vão cair em equações do primeiro grau, que é o que nós vamos ver daqui para frente. Tudo bem? Tá? Então, vamos lá, olha, a questão 2. Aqui na questão 2 está dizendo o seguinte. Uma empresa possuía R$ 12.500 de orçamento para trocar alguns de seus equipamentos eletrônicos. Sendo 2/5 deste valor, a empresa utilizou na compra de 2 computadores. Então, ela usou 2/5 dos 12.500 na compra de 2 computadores. Sabendo que a diferença entre os preços dos 2 computadores comprados foi de R$ 540, o preço do computador mais barato foi de... Então, primeiramente, olha, quanto que ela gastou na compra dos 2 computadores, tá? Então, olha, na compra dos 2 computadores. Ela gastou 2/5, então 2/5 de 12.500, então é 2/5 vezes 2.500. Isso daí nós já vimos aí em proporção, tá? Então aqui, 2/5 vezes 12.500, multiplicação de fração. Multiplico o numerador com o numerador, denominador com denominador. 2 vezes 12.500 dá 25.000, 5 vezes 1 dá 5. 25.000 dividido por 5, tá? Vai me dar aí 5.000. Então, ela gastou 5.000 na compra de 2 computadores. Olha, vou chamar aqui o primeiro computador. Quanto que ela gastou no primeiro computador? Ela gastou X. No segundo computador, olha bem o que está dizendo aqui. Sabendo que a diferença entre os preços dos 2 computadores comprados foi de 540. Então, se o primeiro computador custa X, o segundo computador, né, como a diferença entre eles é de R$ 540, eu posso escrever como X mais 540. Mas poderia ser X menos 540. Tá? Que aí esse era o que teria o menor valor, o segundo. No caso, o que vai ter menor valor vai ser o primeiro. Tá? Então, por que o segundo X mais 540? Porque a diferença de preço entre eles é R$ 540. Então, somando X com mais X mais 540, eu vou ter o quanto que ela gastou nos dois. Que foi quanto? R$ 5.000. X mais X dá 2X. Tá? O 540 está somando, passo para a direita da igualdade, subtraindo 5.000. Vai dar 4.460. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Então vai dar x igual a 2.230.
Tá? Este é o computador de menor valor, que o primeiro eu chamei de x, tá? E eu quero saber o valor do mais barato. O segundo seria o 2.230 mais 540, se pedisse o mais caro. Seria 2.230 mais 540, eu teria o valor do mais caro. Mas como ela pediu do mais barato, 2.230, resposta está aqui. Alternativa C de Carlinhos. Então, gente, observe que aí, nessa questão, nós tivemos uma situação, um problema, onde envolveu proporção e o probleminha, além de proporção, acabou precisando, né, gerar a sua solução, uma equação de primeiro grau. Tá? Pode esperar isso. Eu acredito mais nesse tipo de questão do que na primeira ali, onde tinha a resolução direta de uma equação, né, de primeiro grau, porque aqui ele já envolve dois assuntos aí, dois conteúdos que estarão na prova, tá? Vamos lá, questão 3. A questão 3 está dizendo o seguinte: é um escritório de advocacia, estagiário precisava aguardar, após o expediente dos advogados, metade dos processos que estavam na caixa. Processos a aguardar. Então, ele precisava aguardar metade dos processos. Sabe-se que durante o seu expediente, os advogados colocam nessa caixa sempre o equivalente à terça parte dos processos que já estavam lá. Logo após o segundo dia, fazendo esse trabalho, o estagiário contou e ainda havia na caixa 36 processos. A quantidade de processos que havia na caixa exatamente antes do estagiário começar esses 2 dias de trabalho era o número, então, entre que valores. Vamos equacionar isso? Olha, eu não sei o total de processos, tá, que ele precisava aguardar. Total de processos eu vou chamar de X. Então, observa bem. Após o expediente, vamos seguindo aqui, ó, o escritório, estagiário, precisa aguardar, após o expediente, os advogados, metade dos processos já estavam na caixa. Então, metade já estava na caixa guardada. X sobre 2. Mais, aí vamos, sabe-se que durante o seu expediente, os advogados colocam nessa caixa sempre o equivalente à terça parte do que estava lá. O que é a terça parte? É dividir por 3, ou seja, seria 1/3 do que estava lá, seria 1/3 de x sobre 2. Ele vai colocar a terça parte do que estava lá, tá? Logo após terminar o segundo dia, fazendo esse trabalho, o estagiário contou e ainda na caixa, ainda havia na caixa mais 36 processos. Então, havia na caixa mais 36 processos. Somando tudo isso, tem que me dar o total de processos que eu chamei do quê? De X. Tá? Então, montamos a nossa equaçãozinha. Agora, nós vamos tirar o valor do X. Então, observe que a situação problema gerou uma equação de primeiro grau. Aqui vai ficar X sobre 2, mais, multiplica o numerador com o numerador, denominador com o denominador, X sobre 6, mais 36, igual a X. Vamos arrumar a equação, tira o mínimo dos dois lados da igualdade, o MMC de 2 e 6 é 6. Aqui nós vamos tirar o valor do X, tá? Então, 6 dividido por 2 dá 3 vezes X, vai me dar 3X. 6 dividido por 6 dá 1 vezes X, dá X. Mais 6 dividido por 1 dá 6 vezes 36, vai dar 216. Tá? Eu vou dividir aqui o 6 por 1. Depois o 6 dividido por 1 dá 6 vezes X, vai dar 6X. 6x. Ó. Tirou o mínimo dos dois lados, simplifica os denominadores. Deixa eu arrumar mais bonitinho esse 6 aqui, que está muito feio. Então, à esquerda vai ficar 4x mais 216 igual a 6x.
6x está somando, passa para a esquerda subtraindo. 4x menos 6x vai ficar menos 2x. Mais 216 está somando, passa subtraindo para a direita. Menos 216. Eu não quero o valor de menos x, eu quero o valor do x. Então eu tenho que multiplicar isso por menos 1, porque o coeficiente do x está negativo. Vai ficar 2x igual a 216. 2 está multiplicando, passa dividindo. X igual a 108. Então haviam 108 processos. Tá? Este número está entre 100 e 110. Né? Resposta alternativa C de Carlinhos. Então aí, outra situação, problema, galera. Ó, fica esperto nisso que eu estou falando. Outra situação, problema, que gerou uma equaçãozinha de primeiro grau. Tá? É o que gostam de cobrar aí. Vamos lá para a nossa última questãozinha aqui. Questão 4. João tem o dobro de figurinha de Carlos. Carlos tem 40 figurinhas a menos do que Felipe. Felipe tem 2/3 do total de figurinhas que João e Carlos possuem juntos. O número total de figurinha que esses 3 meninos possuem, olha bem, tá? Eu vou começar pelo Felipe aqui, que vai ficar mais fácil. Olha, o Felipe, eu não sei quantas figurinhas ele tem. Porque dá para relacionar ele com o Carlos, depois o Carlos com o João. O Felipe vai ter X figurinhas. O Carlos está dizendo aqui no enunciado, né? O Carlos tem 40 figurinhas a menos que Felipe. Então o Carlos vai ter X menos 40. E o João, olha bem, o João tem o dobro de figurinhas de Carlos. Se o Carlos tem X menos 40, o João vai ter 2 vezes, que é o dobro, 2 vezes X menos 40. Ou seja, distribuindo aqui o 2, ele vai ter 2x menos 80 figurinhas, beleza? Então tá aqui os valores que cada um dos 3 tem em função de x, tá? Agora tem mais uma outra informação. Olha, essa aqui é importante. Felipe tem 2/3 do total de figurinhas que João e Carlos possuem juntos. Então Felipe é x. Tá? X será igual a 2/3, então 2/3 vezes do que João e Carlos têm junto. Ó, o João tem 2x menos 80 e o Carlos tem o quê? X menos 40. A soma dos dois que eles têm junto lá. O Felipe, que é x, tem 2/3 do total de figurinhas que João e Carlos têm junto. Então tem que somar. O João é 2x menos 80, o Carlos é x menos 40. Vamos arrumar agora e tirar o valor do x, aí eu vou ter o total de figurinhas de cada um. Então x igual, deixa esse 2/3 por enquanto aqui. Vamos resolver ele dentro do colchete já. Tá? 2x mais x vai dar 3x. Menos 80 com menos 40 dá menos 120. Tá? Então tá aqui, ó. Esse 3, por ser uma multiplicação aqui, galerinha, ó. Esse 3 vai passar multiplicando o x aqui. Eu posso fazer isso por causa de ser uma multiplicação. Vai dar 3x igual. Aqui, olha, eu posso distribuir o 2. Tá? Então vai ficar 3x igual 6x menos, tá? Então eu estou distribuindo o 2. 240. Tudo bem? 6x está somando, passa subtraindo. Então 3x menos 6x vai dar menos 3x. Igual a menos 240. Eu não quero o valor de menos x, eu quero o valor do x. Então aqui eu tenho que multiplicar por menos 1. Tá?
Então vai ficar 3x igual a 240. 3 está multiplicando. Passa dividindo. Então x igual a 80 figurinhas. Tá? Então nós já descobrimos quanto que o Carlos... quanto que o Felipe tem? 80 lá. O Felipe tem x, 80. O Carlos tem x menos 40. 80 menos 40. Escrevendo em verdinho aqui, ó. 40. O João tem 2x, então 2 vezes 80 vai dar 160 menos 80, que é 2x menos 80. Então 160 menos 80, ele vai ter 80 figurinhas. Quantos os três têm juntos? Então o total aqui, ó, 80 mais 40 vai dar 120, mais 80, 200 figurinhas. Beleza? Então a resposta está aqui na alternativa A, de Amora. Ok, galera? Então tá aí, ó. Como eu falei para vocês aí no início da aula, né? Eu vou deixar o link aí da playlist para quem quiser aprofundar mais na parte de equações do primeiro grau. Tem aí uma playlist sobre equações do primeiro grau no meu canal. Beleza? Galera, ó, dúvida em qualquer um dos exercícios aí, por favor, deixe nos comentários. Eu vou ter o maior prazer em atendê-los, tá? E não se esqueça, gente, é importante que você dê um like aí para ajudar aqui no crescimento do canal do Tio Carlinhos e também deixar aqui o professor mais motivado para preparar mais aulas para vocês, ok? Tá? Então, olha, fique esperto, porque essa parte de equações geralmente está em situação problema. Tudo bem? Tá? Se inscreva para ter notificações de novas aulas. Um abraço com carinho do professor Carlinhos. Fui!